Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caixa dos Mistérios. E não se preocupem com os barulhos externos que está acontecendo nesse vídeo, né? Eu queria, poder melhorar esses barulhos aqui, né? Quer dizer, eu queria neutralizar esse barulho e trazer a melhor qualidade possível para vocês. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre a resolução de uma questão da prova da OBMEP. Sim, aquela prova de Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, né? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. No caso, essa questão que eu estou resolvendo aqui da prova da OBMEP, ela vem da OBMEP de 2017, é do nível 2 e é a questão 12, que diz assim, ó. Na figura, dois vértices do hexágono regular maior coincidem com dois do hexágono regular menor. O hexágono tem o hexágono... Eu devia ter colocado aqui menor, mas enfim. O hexágono menor, tá bom, gente? Relevem. O hexágono menor tem área igual a 10 centímetros quadrados. Qual é a área do hexágono maior? Então, vamos... Aí tem as opções aqui, né? 20 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros, 36 centímetros ou até 40 centímetros quadrados, certo, gente? Então, antes de começar o vídeo, eu já peço para você, deixe o seu like... deixe o seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito ou inscrita e vamos que vamos ao vídeo. Puxa a vinheta. Ok, depois do editor ter feito, depois de ter puxado a vinheta, vamos logo ao assunto que nos interessa no vídeo de hoje, que é a resolução dessa questão aqui. Eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Se por acaso você está vendo esse vídeo e você quer estar estudando para a prova da OBMEP, eu lhe aconselho a simplesmente fazer essa questão antes de ver a resolução, para começar a treinar, se você por acaso realmente estiver estudando para a prova da OBMEP. Então, chega de falação, de papo, e vamos logo à resolução dessa questão. Eu vou mostrar para vocês duas formas principais de resolucionar essa questão. Eu vou começar com uma complicada, enfim, eu vou começar com uma pouco mais complexa, que é o seguinte. Vamos logo começar aqui rapidinho. A gente pega o hexágono regular menor e a gente divide ele em 6 partes. O hexágono regular menor em 6 partes iguais. E o hexágono regular maior a gente faz a mesma coisa, a gente divide o hexágono regular maior em 6 partes iguais. Esses dois hexágonos, esse hexágono regular menor e esse hexágono regular maior. Pera aí, rapidinho. Eu vou dividir assim. Esse hexágono regular menor e esse hexágono regular maior, eles têm lado, certo, gente? No caso, eu vou denotar esse hexágono regular menor em LME. LME é de lado no hexágono menor, E aqui eu vou denotar de LMA, do hexágono maior, para dizer que é o hexágono menor e o hexágono maior. Então, esses hexágonos, eles têm todos os seus lados iguais. Aqui, esse lado aqui é igual a esse aqui. Todos os lados desses hexágonos, eles são iguais, certo, gente? Aqui também tem lado. Enfim, eles têm lado, certo, gente? Ok, a gente já sabe disso. Todos os lados deles são iguais. E a gente subdividiu esse hexágono menor em outros 6 triângulos equiláteros iguais. O que é um triângulo equilátero? Vamos dar uma pequena relembrada do que é, afinal de contas, um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero nada mais é do que um triângulo cujo todos os seus lados são exatamente iguais. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, isso aqui é um triângulo equilátero. Todos os lados do triângulo equilátero são iguais. E aqui a gente dividiu esse hexágono em 6 partes iguais, em 6 triângulos equiláteros iguais.
Então vamos lá, a gente já sabe a medida desse aqui, que é LME, né? Lado do hexágono menor. Ok, então, já que é um triângulo equilátero, isso quer dizer que esse LME não só existe aqui, mas existe aqui e existe aqui também, certo, gente? Então a gente pode dizer que esse lado aqui é igual a esse, que por sua vez também é igual a esse. Então vamos fazer isso em todo o triângulo aqui. Então, continuando o raciocínio, a gente já colocou todos aqui, né? E também vai funcionar isso aqui também para o outro aqui, que também a gente subdividiu ele em 6 partes iguais e ele também é um hexágono. Então a gente subdividiu ele em 6 triângulos equiláteros iguais. Então se esse comprimento aqui, esse aqui é um dos comprimentos do triângulo equilátero, que está dentro desse hexágono maior, então isso significa dizer que este lado é igual a este e que também é igual a este, certo? Então a gente vai colocar isso aqui também. Então, gente, continuando nosso raciocínio, o triângulo equilátero ele tem todos os seus lados iguais, todas as medidas dos seus lados são iguais. Vocês percebem por acaso que a medida desse lado desse hexágono regular maior, ele é dividido por esta reta desse outro hexágono regular menor? Pois então, ele divide em literalmente duas partes iguais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o lado do triângulo equilátero do hexágono regular maior e vamos dividir em duas partes iguais, porque essa é a medida daqui até aqui, essa medida daqui até aqui, certo, gente? Daqui até aqui é o lado do hexágono regular maior dividida por 2, e daqui até aqui é a medida do hexágono maior dividida por 2, certo, gente? Só que agora vocês percebem que isso aqui, essa reta aqui também corta esse outro pedacinho aqui desse hexágono regular menor. Então, dessa forma, ele também vai dividir em duas partes iguais. Então vamos ficar com um lado do hexágono menor dividida por 2, e aqui vamos ficar com um lado menor, lado do hexágono regular menor dividido por 2 também. Então tecnicamente forma um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus, né? Porque todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. E aí temos a medida do lado do hexágono menor dividido por 2, e também temos a medida do lado do hexágono maior dividida por 2, certo, gente? A gente também tem o comprimento do lado do hexágono menor. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o que? A gente quer saber a medida do lado desse hexágono regular maior. Por quê? Porque sabendo... Então, gente, vocês se lembram do Teorema de Pitágoras? O que diz, afinal de contas, o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que num triângulo retângulo... O que é um triângulo retângulo, afinal de contas? Um triângulo retângulo é um triângulo cuja tem a medida de um de seus ângulos, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo, gente? Isso aqui é um triângulo retângulo. E o que o Teorema de Pitágoras nos diz sobre... O que o Teorema de Pitágoras nos diz sobre o triângulo retângulo? Ele nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo, gente? Então, o quadrado da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos, certo, gente? Pode ser assim ou assim também, né? Enfim, na verdade, essa aqui é o que diz o Teorema de Pitágoras. O que são os catetos? Os catetos são as medidas do triângulo que formam um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é a que sempre fica oposto a um ângulo de 90 graus, certo, gente? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo e ele é o que fica oposto a um ângulo de 90 graus, certo, gente? Então, o que a gente vai fazer? Vocês percebem que aqui também forma-se um triângulo? Percebe que aqui também forma um triângulo retângulo? Que aqui tem um ângulo de 90 graus? No caso, esse aqui seria os catetos e essa aqui seria a hipotenusa. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse caso. O Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos
catetos, certo? No caso vai ficar assim. E aí vamos fazer algumas substituições, né? Vamos resolver, vou até mudar de cor aqui, vamos resolver de uma outra forma até. Peraí. Vamos resolver até de uma outra forma isso aqui. Vamos só resolver e desenvolver isso aqui. Ok. A gente vai utilizar aquela regra, né? O expoente que está do lado de fora do parênteses, e fora dessa fração vai ser distribuído, né? Tanto para o numerador quanto para o denominador. Aqui é 1 e aqui é 1, só que não precisa porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então vai ficar, e aqui vai multiplicar, né? 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 2 dá 2, certo, gente? A gente soma aqui com, a gente faz a mesma coisa. Aqui é 1, não precisa, mas quanto é que é 1 vezes 2? É igual a, peraí, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 2 dá 2. Pronto. Aí a gente vai continuando a desenvolver, né? Aqui vai ficar igual, né? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. O expoente, não se esqueça que o expoente da potência, ela sempre indica quantas vezes a base vai ter que ser multiplicada por ela mesma, certo, gente? Então vai ficar aqui 4 e vamos repetir 4 de novo. E aí a gente quer simplesmente saber qual é a medida do lado maior, porque através do lado maior a gente vai descrever qual é a área desse hexágono, certo, gente? Então a gente vai pegar esse aqui e vai passar para outro membro, só que como aqui tá mais, vai passar em forma de menos, né? Passar em forma de menos. E aqui vai ficar dessa forma aqui mesmo. E a gente faz o MMC, né? O MMC de 1 e qualquer coisa é igual a qualquer coisa, na verdade, né? Eu vou até trazer essa conta um pouquinho mais pra cá, certo? Vou trazer a conta pra cá. Continuando a conta, o MMC entre 1 e 4 é 4, né? É bem simples você fazer, ó. 4 e 1. Peraí, gente. 4 e 1. 2, 2, 1. 2, 1, 1. Depois você vai lá e multiplica 2 vezes 2. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor o que é o MMC, certo, gente? Então, depois da gente ter descoberto isso, a gente pega esse denominador aqui e a gente vai dividindo pelos denominadores daqui. Por exemplo, 4 dividido por 1 é 4, porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então vai ficar 4 dividido por 1 dá 4. A gente divide esse denominador por esse, né? A gente vai dividir nesses denominadores aqui. Vamos dividir, no caso, esse denominador aqui, 4 por esse aqui e por esse aqui também. Depois da gente dividir, a gente vai ter que multiplicar pelo numerador. Então, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes o lado do hexágono menor dá 4 vezes o lado do hexágono menor, né? Só que aqui tá ao quadrado, né? 4 vezes o lado do hexágono menor ao quadrado dá 4 vezes o lado do hexágono menor ao quadrado. Certo, gente? A gente vai pegar o 4 e dividir por 4, vai pegar o 4 e dividir por esse outro denominador aqui. Só que aqui é 4, então 4 dividido por 4 dá 1, porque qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Menos para o zero, porque para o zero é uma indeterminação matemática, certo, gente? Menos o zero. 4 dividido por 4 dá 1. Uma vez o lado do hexágono menor ao quadrado dá um hexágono menor ao quadrado, certo? Aí a gente só repete o que tinha acontecido lá. O que a gente faz agora? Quando tem dois denominadores iguais em diferentes tipos de... Quando a gente tem dois denominadores iguais em diferentes tipos de membros dessa equação, a gente simplesmente pode cortar esses denominadores. E aí, 4 reais menos R$1 dá 3 reais. Aqui imagina como se fosse R$1. 4 lado do hexágono menor ao quadrado menos lado do hexágono menor. É só imaginar isso aqui como se fosse real. 4 reais menos R$1, 3 reais. Então 3 lado do hexágono menor ao quadrado igual ao lado do hexágono maior ao quadrado. Certo, gente?
Então, mas quanto é que é 3 vezes o lado do hexágono menor ao quadrado? Então, agora a gente vai ter que ir para outro assunto para poder resolver este problema aqui. Qual é o assunto? Bem, o que a questão ela nos diz? Ela nos diz simplesmente que a área do hexágono regular menor, né, aqui ó, menor área, o hexágono menor tem área igual a 10 centímetros quadrados. Então a questão diz que a área desse hexágono aqui tem área igual a 10 centímetros quadrados, certo, gente? Só que eu quero saber qual é a medida dos lados desse hexágono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula da área do hexágono, porque através do lado dos hexágonos, né, dos lados desse hexágono, eu vou poder descrever a área do hexágono inteiro, certo, gente? Então, no caso, como eu falei, são 6 triângulos equiláteros iguais, certo? Então, continuando... Ai, meu Deus do céu, fala muito esse continuando, né? Mas enfim, a área desses hexágonos aqui, né? Como eu dividi esse hexágono em 6 partes iguais, então vai ser, e são triângulos equiláteros, a gente só tem que saber como calcular a área de um triângulo equilátero. Qual seria a área de um triângulo equilátero? A partir do momento que a gente souber qual é o valor da medida da área de um triângulo, da fórmula que descreve a área de um triângulo equilátero, a gente vai conseguir descrever a fórmula da área dos hexágonos. Por quê? Porque esse hexágono aqui, ele tem 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Já que o triângulo equilátero, né, já que pode-se dividir um hexágono em 6 partes iguais, e nessas 6 partes iguais formam-se 6 triângulos equiláteros. Mas então, voltando pro assunto do triângulo equilátero, peraí, cheio de sombra, mas enfim, ficar um pouco aí com sombra. Então, vamos pegar o triângulo equilátero aqui e vamos subdividir aqui em 2 partes iguais, em 2 comprimentos iguais, aqui e aqui, certo, gente? A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras de novo para saber qual é a medida da altura. Ah, mas o que é altura? A altura, ela sempre está a um ângulo de 90 graus em relação ao solo, certo, gente? A altura, ela sempre é assim. Se por acaso viesse um triângulo, suponhamos um triângulo assim, a altura dele não seria essa parte aqui. A altura desse triângulo iria ser aqui. Por quê? Porque está um ângulo de 90 graus em relação ao solo, certo? A gente pega tudo. Enfim, é essa a resposta aí. E aí a gente vai formar um outro triângulo retângulo aqui, com uma medida H, LME sobre 2 e um lado LME. A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para saber qual é a medida da altura desse triângulo aqui, esse triângulo retângulo que a gente pegou, certo, gente? Eu vou até trocar um pouquinho aqui de folha, que já tá ficando cheio essa, né? Então vamos lá. Um triângulo aqui, um triângulo retângulo com uma certa altura H, a hipotenusa LMDE, aqui também. Segundo o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então vamos lá. Continuando, a gente faz aquela mesma coisa, né? Aqui é 1, aqui é 1, aquilo lá que a gente já sabe, né? De novo, então já vou fazer um cálculo até um pouco direto aqui. Ok, agora a gente vai colocar a altura de um outro lado. E a gente vai passar a altura H para esse membro aqui, para o primeiro membro, e a gente vai passar esse LMDE ao quadrado para o segundo membro. Só que aqui, como tem um mais aqui acompanhando o H ao quadrado, então vai passar com menos H ao quadrado. E aqui, como também tem um mais acompanhando o lado do hexágono regular menor ao quadrado, né? A gente vai passar e vai ser em menos. Então vai ser LMDE ao quadrado sobre 4 menos LMDE ao quadrado sobre... Quer dizer, sobre 1, né? Aqui vai ficar sobre 1, né? Porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então, LMDE ao quadrado é a mesma coisa que LMDE ao quadrado dividido por 1. Certo, gente? A gente vai ter que multiplicar por menos 1 em ambos os lados.
para poder mudar o sinal da altura, para em vez de ficar em menos, fique em mais h ao quadrado, certo, gente? Só que como a gente vai multiplicar por menos 1 no outro lado, a gente vai inverter essa posição. No caso, esse lm de e ao quadrado dividido por 1, ele vai passar no lugar onde está o lm de e ao quadrado sobre 4, e o lm de e ao quadrado dividido por 4 vai passar por onde está o lm de e ao quadrado dividido por 1, certo, gente? Então vai ficar assim. Pronto. Aí a gente faz de novo, né, aquela famosa regra lá da fatoração. A gente vai usar o MMC no MDC, né? E aqui a gente vai ter, né, aqui aí a gente pega o 4, divide por 1, dá 4 de novo. 4 dividido por 4 dá 1, uma vezes lm de e ao quadrado é lm de quadrado. Sempre repete esse sinal aqui, né? E aí R$4 menos R$1, R$3, lm de e ao quadrado. Imagina como se fosse lm de e ao quadrado, na verdade é R$1, por exemplo, alguma coisa assim. Imagina como se fosse uma unidade de medida. Então 4 menos 1, 3 lm de e ao quadrado dividido por 4. Aí esse 2 aqui, como ele está em forma de expoente, ele vai passar em forma de radical, de radiciação, né? Então vai ficar em forma de raiz de 3 lm de e ao quadrado dividido por 4. E aí essa raiz ela vai ficar tanto no numerador quanto no denominador. E aí a gente chega à conclusão de qual é a medida da altura. Raiz de um valor vezes outro é a mesma coisa que a raiz desse valor vezes a raiz do outro valor. No caso, também acontece o oposto, né? Isso aqui também pode acontecer também. Mas enfim, 3 vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de lm de e ao quadrado dividido por... Aí raiz quadrada de 4. O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada ela pergunta meio que qual é a base que você tem que multiplicada 2 vezes dá esse valor que está aqui dentro da raiz. Qual é a base que multiplicada por 2 vezes dá esse valor aqui? É o 2. Por que que raiz de 4 é igual a 2? Porque 2 ao quadrado é igual a 4, certo, gente? Então é por esse motivo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E aí a raiz quadrada de lm de e ao quadrado, vocês podem simplesmente cancelar com um radicando aqui. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente tem a raiz enésima de a elevado a m, existe aquela regra, né? O que está no sol vai para a sombra, ou seja, o n vai para cá, e o m vai para o sol, porque ele está na sombra, então vai ficar assim. Só que a raiz quadrada de algum valor, a, por exemplo, ao quadrado, aqui tem um 2, só que não aparece, não é preciso colocar esse 2 quando é necessário a raiz quadrada, mas quando for tipo raiz cúbica, entendeu? Aí tem que colocar a raiz quarta, a raiz quinta, mas por enquanto não é preciso, então acontece a mesma coisa. Então o que está na sombra, o que está no sol vai para a sombra, ou seja, vai para debaixo da fração, para o denominador, que está no índice da raiz vai para o denominador, e o que está no expoente do que está dentro da raiz quadrada vai para o numerador. E aí fica tipo 2 dividido por 2, só que 2 dividido por 2 é quanto? É 1, só que qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, então a gente chega a uma conclusão disso. Ou seja, se isso aqui se aplica a também pode se aplicar a isso aqui. E aí continuamos o cálculo e a gente chega à conclusão que é este valor aqui, certo, gente? Ok, a gente já descobriu então qual é a altura desse triângulo retângulo, né? E agora, qual é a fórmula da área de um triângulo retângulo? Qual é a fórmula da área de qualquer triângulo? Bem, a fórmula da área de um triângulo é a base vezes a altura dividida por 2. Vou até criar aqui o triângulo equilátero total. Aqui, ó, lm de E de 2, lm de E 2, lm de E 2. Aí aqui a altura que a gente acabou de descobrir, que é raiz de 3 lm de E dividida por 2. Essa aqui é a altura.
Já que a área do triângulo é base vezes altura, então para saber a área de um triângulo equilátero, a gente vai multiplicar a base dele, que é LM de E, vezes a altura, raiz de 3 LM de E sobre 2, dividido tudo isso por 2. E aí a gente vai pegar de novo, e aqui é 1 e aqui é 1, só que, né, potências de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes, então 1 mais 1 dá 2, vai ficar raiz de 3 aqui, peraí gente, aqui ó, vou colocar em outro canto, tá bom? Aqui ó, ficar LM de E quadrado vezes a raiz de 3, e esse 2 vai multiplicar por esse 2 aqui, por quê? Porque é o seguinte, ó, vai ficar, quer dizer, vamos fazer assim, ó, vou explicar aqui. Aqui está sobre 1, e no regra da divisão de frações você repete a primeira fração e depois multiplica pelo inverso da segunda. No caso aqui está sobre 1, então se é 2 sobre 1, o inverso de 2 sobre 1 é 1 meio. Então vai multiplicar por 1 meio, aí multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, e uma vez qualquer coisa é ela mesma, e 2 vezes 2 vai dar 4. E a gente acabou de descobrir a fórmula que descreve a área de um triângulo, certo, gente? De um triângulo equilátero. Ok, já descobrimos a fórmula da área de um triângulo equilátero, mas então, agora que a gente sabe qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero, certo, gente? Quer dizer, a gente já sabe a fórmula da área de um triângulo equilátero. Vamos subir um pouco. Vocês se lembram lá no início que o nosso objetivo de encontrar a área do triângulo equilátero era justamente para resolver um problema de saber qual era a área do hexágono? Pois então, eu trouxe até aqui a folha de volta. Este hexágono aqui, ele é constituído por 6 triângulos equiláteros iguais. Se são constituídos por 6 triângulos equiláteros iguais, então isso quer dizer que são 6 vezes a área do triângulo equilátero, certo, gente? Da área do hexágono. Então, a gente vai pegar a área desse triângulo equilátero e vai multiplicar por 6 para saber qual é a medida da área do hexágono. Então, vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, mas quanto é que é a área do triângulo equilátero que a gente acabou de encontrar? É LM de E ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Só que daí a gente pode simplificar por quanto? Por 2, tanto em cima e embaixo, tanto no numerador quanto no denominador. Então a gente tem aqui a área do hexágono, vou marcar aqui. A gente pode simplificar, 6 dividido por 2 dá 3, 3 LM de E ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Essa é a área do hexágono. Só que vocês se lembram de qual é a medida da área do hexágono regular menor? Essa aqui é a fórmula da área do lado do hexágono menor, né? E a área do hexágono menor é igual a 10 centímetros quadrados, certo, gente? 10 centímetros quadrados. Então a gente vai simplesmente substituir. Se a área dele é 10 centímetros quadrados, essa é a fórmula, a gente pode substituir. Sendo assim, nós vamos ter uma equação desse tipo: 3LM de E ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 igual a 10 centímetros quadrados. E aí a gente vai isolar o 3ME ao quadrado. Mas por que 3ME ao quadrado? Por causa disso daqui, o quadrado da medida do lado maior desse hexágono regular maior é justamente 3 vezes o quadrado do lado do hexágono regular menor. Certo, gente? Então, sabendo disso, a gente vai simplesmente substituir o 3, vamos pegar esse raiz de 3 sobre 2 e vamos passar para outro membro. Dessa forma, nós vamos ter 3LM de E ao quadrado igual, aí a gente passa o 2 para cá, né? Multiplicando 2 vezes 10, 20 centímetros quadrados, e a gente pega o raiz, só que aqui como está dividindo, ele vai multiplicando, então vai ficar 2 vezes 10, que vai dar 20, certo? E a raiz de 3 que está multiplicando, que está no numerador, vai passar para o denominador, é como se fosse invertido. O que está no numerador vai para o denominador, e o que está no denominador vai para o numerador, certo, gente? Então,
essa raiz de 3 aqui vai para o denominador. A gente pode racionalizar multiplicando a raiz de 3 em cima e embaixo. E a gente descobre que 3m ao quadrado é igual a 20 raiz de 3. E aí não se esqueçam dessa regra, dessa regrinha aqui. A raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B. Assim como a raiz de A vezes a raiz de B é raiz de A vezes B. Então, se nós temos raiz de 3 vezes a raiz de 3, nós vamos ter que? Vamos ter simplesmente a raiz de 3 vezes 3. Só que quanto é que é 3 vezes 3? Dá 9. Só que qual o número que a gente vai ter que multiplicar duas vezes para dar um número 9? É o 3. Já está até aqui a resposta. Aqui é o 3. Então, vai ficar 3 aqui. Vai ficar sobre 3 aqui. E aí a gente já achou a fórmula nessa área. E aí a gente vai pegar o lado, vamos pegar aquela fórmula do lado do quadrado maior ao quadrado ser igual a 3lm de A ao quadrado. E aí essa medida vai ser 20 raiz de 3 sobre 3, certo, gente? Ok. 3lm de A ao quadrado, certo? Então essa é a medida do quadrado desse lado. Tá bom, mas por que a gente vai querer saber qual é o quadrado do lado do hexágono regular maior? Por causa do seguinte: já que a gente já sabe qual é a medida do lado do hexágono maior, não se esqueçam que se a gente sabe a medida do lado de um hexágono, a gente sabe qual é a forma, a gente já sabe qual é a área dele automaticamente. Então vamos lá. Na área do hexágono maior, qual é a fórmula da área de um hexágono? É simplesmente a área do hexágono é simplesmente 3 vezes a medida do seu lado, só que ao invés de ser o lado menor, vai ser do lado do hexágono maior. Raiz de 3 sobre 2. A fórmula de qualquer área de qualquer hexágono é 3 vezes o seu lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Certo? Fórmula de qualquer hexágono qualquer. Essa aqui é a medida desse lado, certo? Então vai ser essa medida aqui. Eu tô falando muito certo nesse vídeo, né? Desculpe, me perdoem. Mas é por esse motivo que a gente queria saber o lado do hexágono regular maior ao quadrado, para substituir nessa fórmula. Então, substituindo nessa fórmula, a área do hexágono regular maior é 3 vezes 20 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2. Aqui, né, 23 é 20 raiz de 3 sobre 3. E aqui sobre, quer dizer, aqui sobre 3 e aqui sobre 2. E aí, vamos lá. A gente vai multiplicar o numerador com aqui, ó. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes 20 vai dar 60. 60 raiz de 3 sobre 3 vezes a raiz de 3 dividido por 1 sobre 2. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. A área desse hexágono então vai ser 60 vezes raiz de 3 vezes a raiz de 3. A gente já sabe que é 3. Vai dar 3 aqui. E aqui 3 vezes 1 vai dar 3. E 3 dividido para... E vai ficar aqui 3 dividido aqui por 2. Então a área desse hexágono aqui vai ser 60 vezes 3, 180. 180 na verdade, né? Dividido aqui por 3, dividido aqui por 2. Só que aqui, ó, olha só, gente. Qual é o inverso, né? De 2 sobre 1? 1 sobre 2. Então, repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda, certo? No caso, qual é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2. E aí, 2 vezes 3 dá 6, 180 vezes 1 dá 180. Então, eu vou pegar essa área aqui, ó. Peraí. Aqui é a área desse hexágono, a fórmula total agora da área desse hexágono. Vai ser então simplesmente, vai ser então 180 dividido por 3 vezes 2 dá 6. Aí quanto é que é 180 dividido para 6? 30. Ou seja, a área desse hexágono regular maior nada mais é do que 30 centímetros quadrados, certo, gente? Só que eu vou apresentar uma outra forma de resolver esse problema. Gente, essa aqui é uma forma bem mais complexa aqui de encontrar a área desse hexágono. Eu vou mostrar uma outra forma, porque na Ubimap a gente tem que ter criatividade para resolver questões, certo?
A gente precisa ter criatividade. Essa é a verdade. Então a resposta é o item B. B de bola. 30 centímetros quadrados é essa área. Mas daqui a pouco eu vou mostrar aqui, tá bom? Só vou dar um pequeno corte e daqui a pouco eu volto. Tchau. Daqui a pouco eu volto. Só foi um... Pronto, gente. Foi uma forma que eu apresentei já. Já apresentei uma forma. Agora eu vou apresentar uma outra forma que não é tão difícil quanto aquela, né? Porque aquela exige muito pensamento de cálculo. Mas essa aqui de cálculo, né, matemática, quando eu digo infração, não cálculo de matemática do nível superior, né, aquele cálculo diferencial integral, mas sim, né, mesmo porque é uma prova, é uma UBMAP que passa no ensino fundamental, no máximo no terceiro ano do ensino médio. A gente não aprende cálculo diferencial integral até o ensino médio, até o final do ensino médio, né, a gente só aprende só depois do final do ensino médio, mas enfim. Essa aqui ela não é tão complicada, só que ela exige um pouco mais de pensamento espacial. Bem, vamos lá, vamos voltar ao que a questão nos dizia. A questão nos dizia simplesmente que esse hexágono regular menor tinha 10 centímetros quadrados de área, certo? Vamos retornar tudo de novo. 10 centímetros, não literalmente, não é isso aqui literalmente não, continua assistindo o vídeo. 10 centímetros quadrados, certo? Então, a gente vai dividir. Aqui já até mostrei aqui porque é um pouco complicado, mas aqui se divide-se isso aqui em 6 partes iguais, em 6 triângulos equiláteros iguais. E a área de cada triângulo equilátero vai ser simplesmente 10 sobre C, né? Aqui vai ser 10 sobre 6, aqui sobre 10 sobre 6, 10 sobre 6, 10 sobre 6, 10 sobre 6 e aqui 10 sobre 6, né, gente? Que vai ser 10 sobre 6. Essa área total aqui. Essa parte aqui, ela se parece muito com um losango, uma coisa assim. Até aqui, ó, mostrar aqui. A área total desse negócio aqui é 10 centímetros quadrados, certo? Essa área aqui é equivalente a 10 centímetros quadrados. E aí acontece que aqui está dividido em duas partes iguais. Eu vou até deixar aqui mais para vocês perceberem, mais fácil de percepção. A gente vai trabalhar com essa parte aqui em específico. E aí nessa parte em específico aqui, essa área total, esse triângulo aqui está dividido em duas partes iguais. Um triângulo bem aqui e outro triângulo bem aqui. Aqui mede 10 sobre 6, aqui mede 10 sobre 6. Só que aqui equivale a metade. Esses dois aqui são iguais, então está dividido na metade. Aqui equivale então a metade de 10 sobre 6, que é, aqui é 2 sobre 1, né? Então vai ser o inverso, 1 sobre 2. E a gente vai multiplicar numerador com numerador, quer dizer, numerador com numerador e denominador com denominador. 10 vezes 1, 10 vezes qualquer coisa é ela mesma. 6 vezes 2, 12. Certo, gente? Então aqui mede 10 sobre 12. Só que aqui, essa aqui também é igual a isso aqui. Então isso aqui é a metade dessa área total aqui. E essa área total aqui vai equivaler a 10 sobre 12 vezes 2, né? Já que é a metade aqui. E aqui a gente vai ter 10 sobre 6 de novo. Então aqui a gente tem 10 sobre 6. Essa área aqui é 10 sobre 6, certo? Só que a gente verifica aqui também que existem outros aqui. Esse aqui equivale a 2, né? Então 2 vezes o 10 sobre 6, ser 2 vezes 10 sobre 6. A gente pode simplesmente simplificar aqui por 2 e por 2. Pode dar 1 vezes 10 sobre 3, ou seja, 10 sobre 3. Essa é a área equivalente a isso aqui, 10 sobre 3. E aí vamos contar quantos tem aqui, né? Quantos desses símbolozinhos aqui tem? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, existem 6 partes iguais disso daí. Então a gente vai pegar o 6 e multiplicar por 10 sobre 3. 6 vezes 10, aqui é 6 sobre 1, né? Qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então 6 é igual a 6 sobre 1.
numerador com numerador, 10 vezes 6, 60, e denominador por denominador, 1 vezes 3, 3. 60 dividido para 3 dá 20. Então, já sabemos que essa parte dessa área aqui já tem 10 centímetros, quer dizer, já tem 20 centímetros quadrados. Só que a questão, ela quer saber qual é a área total do hexágono regular maior. Ela não quer saber essa medida aqui. Então, a gente vai ter que contar com essas partezinhas aqui. E quanto é que equivale uma partezinha dessa aqui? Exatamente, 10 sobre 6. Então, a gente vai fazer aquele negócio de contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que conta com essa aqui também. Então, vai ser 6 partes iguais com uma área equivalente a 10 sobre 6. Então, a gente pode simplesmente cancelar e vai ficar com 10 centímetros quadrados. Ou seja, essas áreas aqui, essa área total aqui é equivalente a 10 centímetros quadrados, certo? Então, qual é a área total do hexágono regular maior? Então, a gente conclui que a área total do hexágono regular maior é 20 mais 10. 20 mais 10 dá 30. E a gente chega à conclusão que é 30 centímetros quadrados. Da mesma forma como a gente fez naquele cálculo, e a gente chega no mesmo resultado, 30 centímetros quadrados. Ou seja, na matemática existem diversas formas de você pensar numa única questão. E uma dica que eu lhes dou é o seguinte: vamos finalizar logo o vídeo aqui. Se você está estudando para a prova da OBMAP, vá resolvendo as questões, ok? Resolva as questões e depois você verifica a resolução delas. Tente resolvê-las primeiro, né? E uma outra dica que eu dou para vocês sobre a prova da OBMAP é que sempre quando tem questão de geometria, vocês podem simplesmente subdividir a figura e tornar isso uma questão mais fácil, né? E existe mais de uma forma de pensar numa única questão só. Vocês têm que ter um pouco de criatividade para resolver as questões da OBMAP, certo, gente? Então, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso não for um inscrito ou inscrita. E não se esqueça, você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.